Antes assim não sentia, agora isso me empolgou. Teu líder foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinhos também. Amém, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos irmãos e irmãs, que vos cumprimenta, é o teu irmão em Cristo, Luiz Evandro de Souza. Está começando mais um bloco do nosso canal, Pensamentos Diários. Desde o canal, Luiz Evandro de Santa Catarina, pregoando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos trazer um ensinamento aqui para os jovens a respeito dos desejos da mocidade. Amém? Vejamos, amados irmãos, que no tempo de hoje não tem um desejo tão mais perigoso na juventude do que o desejo da mocidade.
é o que muitas vezes destrói a vida espiritual do jovem. E por muitas vezes ele deixa de buscar a Deus, porque a palavra de Deus fala que quando o homem e a mulher, o coração está ansioso, nisso ele se abate o coração. Amém? Vamos estar examinando o que é desejo da mocidade. Amém? Abra sua Santa Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. 2 Timóteo, a qual escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era jovem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Diz assim: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Amém? Nesta palavra, amados irmãos, sabemos que o jovem Timóteo, ele era jovem. Amém? Ele era, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, jovem de mocidade. Amém? E nisto o apóstolo Paulo ensina ao jovem Timóteo como se portar diante de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na pureza e na fé. Amém? Então, comprovando aqui que o jovem Timóteo, ele era jovem, ele era da mocidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo ensina uma coisa muito interessante. Hoje em dia nós vemos, amados irmãos, o desejo da mocidade. O que é o desejo da mocidade? É o jovem querer casar. Ou tão rápido, casar tão rápido, vamos dizer assim. Ansioso para casar. E também o desejo da mocidade, que é louvado seja Deus. Também aí que vem algo mais profundo, que é o ato sexual. Amém? Isso também causa, pode ver que os jovens mundanos de hoje em dia têm essas paixões. Paixões é desejos pecaminosos. E a ansiedade também para casar, isso também não vem de Deus. Porque a palavra de Deus fala que a ansiedade, ela abate o coração do homem. Por isso que nós vemos jovens fracos nos dias de hoje. Eu vou contar daqui a pouco uma experiência que eu tive. Amém? Louvado seja Deus. Para os jovens tomar por exemplo, para que venha abrir seus olhos, para que você não venha cair da graça, porque a ansiedade faz o jovem cair da graça. Amém? Provérbios 12, versículo 25 diz assim: Provérbios 12, 25: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Quando o homem está realmente ansioso de casamento no coração, vai deixando ele abatido, ao ponto que ele esquece dos deveres espirituais de orar, de jejuar, e se abate, se frustra. Certo tempo da minha vida, amados irmãos, eu estava num certo lugar
Amém? E o inimigo jogou uma seta diabólica em mim. Demônio do Cupido, espírito demônio do Cupido. Amém? Paixão é uma coisa, amor é uma coisa, paixão é outra. Amém? Paixão é engano, não é um amor verdadeiro. Um dia eu estava num certo lugar e aconteceu isso. Uma jovem de Deus, mas algo aconteceu ali terrivelmente, ao ponto que fiquei angustiado, triste. Fiquei meio que triste, angustiado. Amém? Para onde eu ia, eu pensava nessa jovem. E me abatia muito. E eu sabia que era alguma seta do diabo. E nisso eu sempre repreendia: Senhor, queima, joga por terra pelo sangue de Jesus. Isso eu sabia que não era de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E é essa paixão enganadora, essa paixão explosiva que vem no jovem, de impaciente. Esse não é um verdadeiro amor, porque a palavra de Deus fala claramente que o jovem é moderado. Quando vem essa seta diabólica, isso é os demônios. Amém? Que causa no jovem a ansiedade, que causa no jovem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o abatimento no coração, porque onde está a ansiedade no coração, abate o coração. Está na Bíblia, é Provérbios 12, versículo 25. Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Tito capítulo 2, versículo 6 diz assim: exorta semelhante aos jovens, que sejam moderados. Sejam moderados. Está pensando sempre na jovem. Isso não é moderação. Isso é, aleluia, muitas vezes é falso amor. Louvado seja o amor verdadeiro. Louvado seja, é quando Deus realmente, aleluia, os dois se gostam. Se um não gosta do outro, um gosta, mas um não gosta, o outro não gosta, isso não é verdadeiro amor, meu irmão. Isso não é verdadeiro amor, minha irmã. Louvado seja o nome de Deus Cristo, louvado seja Deus. Amém? Mas é seta do inimigo para te derrubar da fé, te derrubar, aleluia, do glorioso evangelho de Cristo Jesus, da sã doutrina. Porque tem muitos irmãos e irmãs que são jovens, as mulheres, as jovens, quando recebe essa seta diabólica, muitas vezes o diabo atenta tanto, que a jovem não percebe e não vigia. Aí louvado seja o nome de Deus, louvado seja, começa a colocar vaidades no seu corpo, começa a colocar um batom, um brinco, coloca a vaidade. É isso que o diabo quer. Você viva na vaidade, no pecado, sabendo que Deus, aleluia, ouve a oração num servo de Deus, numa serva de Deus, mas no tempo de Deus acontece um casamento. Não é na nossa hora, não é no nosso momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso eu tenho experiência por mim mesmo, na minha vida sentimental. Eu não falo por um outro irmão, por outra irmã. Não, eu falo da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Amém? Você tem que esperar em Deus, jovem. Louvado seja Jesus Cristo, para não cair no laço do diabo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Veja bem, Salmos 40. Vamos abrir aqui Salmos 40. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Então temos que ter a paciência, esperar em Deus. Temos muitos exemplos aí maravilhosos. Amém?
Temos vários exemplos maravilhosos de homens de Deus. O missionário Davi Miranda era um. Ele vivia sempre orando e buscando a Deus, nem se importava com o casamento. Amém? Louvado seja Deus. Exemplo maravilhoso de missionário Davi Miranda. Ele nem se importava com o casamento. Quantas jovens ele fala no testemunho dele, que vinha após ele, dar em cima dele, para querer casar com ele, e ele rejeitava. Aleluia, glória a Deus. Porque ele, aleluia, tinha um compromisso com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Esperava sempre o tempo de Deus. Amém? O missionário Davi Miranda também nos ensinava dizendo: não precisa, jovem, buscar profetas, não. Isso aí não vem de Deus, buscar profetas e essas coisas mais. Os jovens têm que, claro, os dois têm que andar na doutrina. Mas os jovens têm que viver em oração para que venha verdadeiramente Deus confirmar o casamento, se verdadeiramente é do agrado de Deus. Se for alguma coisa errada que vai acontecer no casamento, Deus vai falar, mas tem que viver em oração, tem que viver em jejum. Crente que, jovem que não jejua, jovem que não ora, o diabo vai enganar. Claro que o diabo engana, porque não vive em oração, não vive no jejum, vive na paixão da mocidade. Mas quem ora, quem busca a Deus, primeiramente o reino dos céus, é bíblico. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça. Primeiro o jovem tem que buscar o Espírito Santo, buscar ser liberto. Eu vou entrar aqui no evangelho, mas já vou casar. Não, tá errado. Tem que buscar o Espírito Santo, tem que buscar os dons, tem que se libertar de todo pecado, libertar dos vícios, das drogas, libertar, aleluia, da prostituição, libertar da televisão, do WhatsApp, do Facebook. Ter um coração realmente restaurado, amando, perdoando e pedindo perdão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Provérbios 19, versículo 14. Diz assim: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então não vem do homem, eu vou escolher uma jovem para mim. Não, meu irmão, você está ansioso para casar. A esposa prudente vem de Deus, como diz aqui. A casa, os bens, vêm dos pais, são herança dos pais. Porém a esposa prudente vem de Deus. A esposa prudente que vai respeitar o esposo, a esposa prudente que vai fazer comida para o esposo, que não vai xingar o esposo, que vai ser mansa para o esposo. Essa esposa, ela vem de Deus, doutrinada, realmente doutrinada, no espírito, na alma e no corpo, no interior, amando, perdoando, não sendo uma mulher contendeira, e por fora, na doutrina, com a saia longa, sem mini blusa, sem maquiagem, sem batom, sem brinco, sem corte de cabelo, a mulher cortando cabelo, nada disso. Esposa prudente não corta o cabelo. Esposa prudente, aleluia, não vive na vaidade não. Louvado seja Deus. Amém? Então essa esposa verdadeiramente vem de Deus, mas vem no tempo de Deus, não vem no tempo do homem. Amém? Louvado seja Deus. Deus fala assim na sua palavra, lá em Provérbios: do coração do homem vem as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, a resposta da boca. Amém? Quem sabe muitas vezes Deus não permitiu a você casar, meu irmão, minha irmã, porque Deus cortou o laço do inimigo contra a tua vida, e Ele quer que você busque a Ele. Busque o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer te dar dons, Deus quer te dar, aleluia, louvado seja Deus,
os mistérios celestiais. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas isso tudo tem que buscar a Deus e tem que ser paciente nas coisas de Deus. Amém? Eu sei que não é fácil. Eu sou jovem e já senti muitas coisas, mas viva intensamente para Deus em oração, em jejum, que Deus guiará o jovem. Amém? Não no tempo do jovem, mas no tempo de Deus. Amém? Pois como falei, quando é de Deus, os dois se gostam. Não é um gostar e outro não gostar. Isso aí não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também, como dizia o missionário Miranda, não busque profetas, profetada por aí, profeta. Pode ter até um homem de Deus ou algo do tipo. Não busque, busque você a sós com Deus. Quem vai casar é você. Claro que você tem que pedir conselhos aos pastores de doutrina. Mas não busque revelação de casamento. Não busque a orientação, claro, por dentro da palavra de Deus, que não pode casar com um católico, com uma católica. Isso não pode casar mesmo. Não pode casar com um budista, com das seitas, os mormons, testemunha de Jeová. Não pode casar com esses que não conhecem a Deus, são das seitas. Não pode, realmente não pode. A palavra do Senhor Jesus está dizendo bem claro, lá em 2 Coríntios capítulo 6, vou ler aqui, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que conceito tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu serei, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, amados irmãos, o crente verdadeiro, ele não casa com uma ímpia, com um católico, com mormons, com testemunha de Jeová, com outro de outra igreja. Por exemplo, jovens da igreja pentecostal do Filho de Deus tem que casar com jovens da igreja pentecostal do Filho de Deus. Não é procurar outro casamento em outra igreja mundana, porque essas igrejas mundanas já se corromperam, irmãos. Já se corromperam, não tem mais a doutrina santa do Senhor Jesus. Estão aí no WhatsApp, estão aí no Facebook, estão aí na televisão. Você é de doutrina, aí você quer buscar outra jovem em outra igreja? Isso não dá certo. A igreja pentecostal do Filho de Deus é uma igreja de Deus, revelada por Deus, doutrina santa e pura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não adianta você querer buscar outra jovem de outra igreja ou de uma seita. Amém? Tem que ser da mesma igreja. Louvado seja, na mesma doutrina. Você é contra o WhatsApp, contra o Facebook, você tem que casar com uma jovem que é contra o WhatsApp, contra o Facebook, sem vaidade, provando também no interior se verdadeiramente ama as pessoas, ama as almas, principalmente se ama seu pai e a sua mãe. Porque a maior evidência de uma jovem ser de Deus, primeiramente, que vai ser submissa ao esposo. Se verdadeiramente ela vai ser submissa ao esposo, primeiramente é ver se ela respeita o pai e a mãe. Se gritar contra o pai e contra a mãe, é porque não vai respeitar o esposo. Amém? Então não respeita o esposo não, quando casar. Para você aí jovem, está me ouvindo agora, uma jovem de Deus, respeita o pai e a mãe, é uma das coisas principais a ver. Mas também não só isso, mas no interior, quanto o WhatsApp, quanto o Facebook, aleluia, amando, perdoando e pedindo perdão também. Esta verdadeiramente é uma jovem que tem a Deus. Amém? Que vive em constante oração, em constante jejum. Amém? Então esse verdadeiramente é uma jovem de Deus, é um jovem de Deus,
Respeita o seu pai, respeita a sua mãe. A Bíblia fala: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam acrescentados sobre a terra. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 2. Efésios capítulo 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Então o jovem, ele não tem que somente falar que eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe, só por palavras. O verdadeiro amor é aquele que faz por obras, não somente por palavras, mas por obras. Então o jovem, ele tem que recompensar os seus pais. Recompensar os seus pais como? Nos dias dos pais, da mãe, dos pais, dá um presente a ele, fala que ama ele, mas antes de tudo, não vai ficar o mês todo xingando, porque isso aí é hipocrisia. Xingar o pai, a mãe, o mês todo, o ano todo. Aí chega o dia dos pais, chega o dia da mãe, do pai, vai lá dar presente. Isso é meio que uma hipocrisia. Só está amando por palavras. Nós temos que amar em verdade e por obras, diz a palavra de Deus, não somente pela língua. E temos que recompensar os pais. Compensar com o seu amor, amém? E com presentes também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Então está bem claro aqui, amém? Recompensando os pais, honrando os pais em tudo, naquilo que se diz de Deus, amém? O pai fala: meu filho, vai comprar para mim cigarro, vai comprar para mim bebida. Claro que o jovem, ele não vai comprar cigarro, bebida para o pai. Ah, mas ele vai ficar bravo comigo. Deixa que fique. Tu tá agora sendo um cristão verdadeiro e fiel a Deus, amém? Você tem que orar por ele. Se ele ficar bravo, ore por ele, para que Deus venha libertar a alma dele. Mas você é diferente do mundo. Você não faz como o mundo faz, amém? Nisso você não honra seu pai. Nessas palavras de pecado que você fala assim: olha, vai, faz esse pecado. Ou seja, vai comprar droga para mim, vai comprar bebida para mim, vai comprar cigarro para mim. Não, isso você não pode comprar, porque isso é pecado. Você tem que falar para o seu pai que isso você não vai fazer, porque isso é pecado, amém? Louvado, porque você é um crente fiel a Deus, amém? Esse foi Pensamentos Diários desde o canal Luiz Evandro de Santa Catarina, cidade de São José. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus fale cada dia mais aos corações. Cuidado, jovem, o casamento, cuidado. Casamento é um só. Casamento é um só. E até que a morte os separe. Se você está com ansiedade no coração, ore a Deus, repreende isso aí, porque isso não vem de Deus. Isso vem da carne e do inimigo, amém? Tome muito cuidado, porque isso abate o coração e abate a vida espiritual do jovem, amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem com toda a santa paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus.